nossa disciplina de metodologia da pesquisa em contabilidade e eu vou, no primeiro vídeo, comentar sobre a prova e no segundo vídeo nós vamos trabalhar aí com o conteúdo do capítulo 3 da nova referência bibliográfica que nós estamos utilizando. Então, sobre a prova, a maioria dos alunos foram bem na prova, acertaram a maioria das questões. E nessa avaliação do primeiro bimestre, o foco está em distribuir as atividades de forma que vocês possam desenvolver sem essa questão da pressão da prova. Então, foram realizados vários trabalhos. Alguns alunos esqueceram de realizar os trabalhos, então vocês têm que ficar atentos. Em cada uma das aulas, eu digo se tem atividade ou não e tem o link para a resolução das atividades. Então, quando dá um peso menor para a prova, está te dando um peso maior para as atividades. Elas não podem deixar de serem respondidas. Então, voltando à questão da prova, a prova estava estabelecida em 4 questões. A primeira fazia referência à fase de planejamento na pesquisa e que envolvem questões aí de previsão do que será feito, incluindo perguntas. E a questão era dizer se essa primeira questão era verdadeira ou falsa. A grande maioria dos alunos acertaram. Então, a pergunta dizia: a fase de planejamento na pesquisa envolve a previsão do que será feito, incluindo perguntas como o que, por quê, quando, onde e como. E isso aqui está lá no material, eu tinha dito para vocês estudarem da página inicial até a página 22, lá do material do professor Marcelo, e estava lá essa questão com uma questão de revisão. Então, quem estudou, quem fez o exercício de revisão, conseguiu, de fato, acertar essa questão. Na segunda questão, era estabelecido o seguinte: em um projeto de pesquisa, qual é a função do resumo e quais são os aspectos principais que deverão conter no resumo? A maioria das pessoas acertou em relação à função do resumo, no sentido de que ele tem esta função de sintetizar o que representa ah, a pesquisa, né? Que representa o artigo de uma forma bem sintética. Então, só com o título às vezes não é suficiente, às vezes o título não é tão autoexplicativo e no resumo você vai conseguir fazer isso. Normalmente as revistas cobram um resumo bem focado com poucas linhas, normalmente 200, 250 palavras. Então você pode marcar o texto e ir lá em próprio Word e pedir para contar as palavras. O Word faz esse processo de contagem de palavras. Então, a maioria dos alunos acertou em relação à questão do objetivo, da função, do resumo, mas alguns alunos deixaram de especificar quais são os aspectos que deverão constar. Então, no resumo, você pode, ali na primeira fase, fazer uma contextualização do que será pesquisado, do que vai ser apresentado, mas é uma linha e meia no máximo. E aí você já precisa apresentar ou a lacuna de pesquisa, ou já a lacuna com o problema de pesquisa e os objetivos, principalmente o objetivo geral, caso eu não queira especificar objetivos específicos, se eles são em quantidade maior que 2 objetivos específicos. E um aspecto de extrema relevância é ali no resumo mesmo você apresentar, então, talvez até a questão da justificativa não é necessário apresentar no resumo, mas
usar esse espaço curto do resumo para colocar a metodologia. Então, onde, de onde foram obtidos os dados, de que período, eh, a forma como esses dados foram obtidos e como esses dados foram trabalhados, né? Os métodos utilizados para desenvolver a análise dos dados, né? Isso é um método estatístico. Não precisa, detalhar ele, mas citar eles, pelo menos, né? Então, fazer essa breve introdução, apresentá-la com de pesquisa, o questionamento da pesquisa, a pergunta de pesquisa, os objetivos, a metodologia e os resultados. Na fase de projeto, os resultados esperados. E depois, no artigo pronto, os resultados obtidos. E isso de uma forma extremamente objetiva, é, sintética, e lembrando que o objetivo é mostrar para um leitor que está fazendo uma pesquisa exploratória para ver se esse artigo contribui para a sua pesquisa, se ele vale a pena ser lido, então, sem perder muito tempo. Então, ele lê o título, ele lê as palavras-chave, ele lê o resumo, e aí, a partir dessa leitura, inicial rápida, ele decide ler o restante do seu artigo, do seu trabalho. Então, a pergunta tinha essa perspectiva, então, como eu disse, a maioria acertou, alguns deixaram de. Tem que ler o que que a pergunta está pedindo, né? Em um projeto de pesquisa, qual é a função do resumo e quais os aspectos que deverão constar. Então, não esqueçam de ler o que de fato a questão está pedindo. Na questão 3, eu pedi o seguinte: qual é a diferença principal entre um tema de pesquisa e um problema de pesquisa? Então, a resposta correta aí era: o tema define o assunto de interesse, enquanto que o problema é formulado como uma pergunta específica que a pesquisa pretende responder. Essa seria a resposta correta. E, por fim, no, na questão 4, eu resgatei aí a questão de uma das atividades que vocês deveriam desenvolver, e teve alguns que inclusive esqueceram de desenvolver essa atividade. Eu estou abrindo para os que esqueceram de desenvolver a atividade, embora eu já tenha lançado as notas lá no CIGES, eu estou abrindo aí para que vocês respondam isso até segunda-feira, dia 4 de maio, para quem não respondeu, a pesquisa relacionada à questão 4, e aí eu faço a correção e altero a nota lá no CIGES desse primeiro bimestre. E qual que era a questão 4? Então, no formulário de projeto de pesquisa definido por você ou seu grupo, qual o tema e a pergunta de pesquisa? E aí eu coloquei a possibilidade, caso a pessoa não lembrasse, de escrever o, o tema e a questão de pesquisa com as próprias palavras. Então, qual que era o objetivo aqui? Checar se você, de fato, principalmente quem fez trabalho em dupla, né? Quando é o trabalho individual, óbvio que a pessoa deve ter feito, mas às vezes no trabalho em dupla, alguém faz e o outro acompanha e tal. E aqui a ideia é que vocês, ao desenvolver o trabalho em dupla, que vocês façam de forma coletiva, que vocês de fato se reúnam e escrevam em conjunto. Então, essa questão da pesquisa que nós vamos retomar agora no segundo bimestre, com base num template que está sendo usado pelo pessoal do quarto ano ao fazer o projeto. Então, eu já vou disponibilizar esse material e vocês vão aprender aí nesse ano de forma ainda simulada. E lá no quarto ano, vocês podem ou não aproveitar esse projeto de pesquisa, vocês vão discutir isso com
o professor que vai ser o orientador do TCC de vocês. Então, parabéns aí os que realizaram a prova. Eu acho que essas nossas aulas EAD só tem um encontro por bimestre presencial, tem mais um encontro que é relacionado à prova, à avaliação, está estabelecido dessa forma, mas eu tenho gravado aulas, eu tenho estabelecido mecanismos de avaliação para todas as sextas-feiras. Então, eu preciso que vocês entrem nessas aulas, assistam os vídeos, não tem sido vídeos muito longos, e façam as atividades. Para esse vídeo é isso, e eu vou gravar um segundo vídeo em relação à aula do dia 8 de maio de 2025. Muito obrigado.